tema da live de hoje é desarmonias menstruais e como obter alívio com práticas naturais, tá? Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo cura, todo sana, todo tiene medicina dentro. Todo tiene fuego dentro. Todo tiene agua dentro. Todo tiene aire dentro. Todo tiene tierra dentro. Todo tiene medicina dentro. Llevo medicina dentro. Llevo el universo dentro. Então, tudo cura e tudo sana, né? Tudo tem medicina dentro. Tudo tem ar, água, terra, fogo, éter, todos os elementos. E, enfim, eu quis trazer essa canção hoje para lembrar que tudo cura e tudo pode nos ajudar no nosso caminho, né? De retomar o equilíbrio também das nossas desarmonias menstruais. A partir, né, da natureza mesmo, dos elementos da natureza e das ervas, dos cantos de tambor, da terra e das práticas naturais. Então, eu sou a Júlia, eu sou a criadora, né, do método Chandra Dev Yoga, e que é uma metodologia de yoga para o ciclo menstrual, para conectar as mulheres, né, com o seu corpo e as fases lunares. É um método de yoga específico para mulheres e ainda mais específico para essa conexão, né, da mulher com o seu ciclo, com a lua, com as fases, né, do ciclo menstrual e do seu ser feminino e todos os arquétipos que envolvem isso. Então, o próprio yoga, ele é, né, uma prática natural, uma prática que não precisa de mais nada além do seu próprio corpo para te trazer os benefícios e as curas, né, e retomar o equilíbrio natural do seu corpo. Então, hoje, a minha ideia é falar um pouquinho, assim, das desarmonias que aparecem, né, na fase menstrual do ciclo. Algumas mulheres me mandaram as desarmonias que aparecem no seu próprio ciclo, então é essas que eu vou estar falando mais. Claro que cada mulher sente alguma coisa no seu próprio ciclo que talvez esteja em desarmonia, mas eu trouxe as principais e aquelas também que me responderam, tá? No inbox. Então, eu queria começar falando uma frase da Lara Owen, que ela traz no livro Seu Sangue é Ouro, que ela fala assim: a sabedoria inata de nossos corpos e os dons do mundo vegetal são nossas principais ferramentas de cura. Cuidar de nós mesmas e realmente amar a nós mesmas como mulheres também significa saber que alimento comer, que ervas tomar e como mover os nossos corpos para gerar cura. Então, essas medicinas da floresta, né? Essas medicinas ancestrais, de sabedoria dos povos originários, das ervas, dos cantos, das pedras, tudo isso a gente está começando a retomar para achar o equilíbrio nessa nossa vida moderna, né? E que é tão corrida, tão cheia de coisas, e a cada vez mais essas medicinas sagradas e que os nossos antepassados usavam estão retornando, né, para a nossa vida contemporânea para trazer
mais harmonia, né, para nossa vida hoje. E como a Lara Owen fala aqui, então vem do mundo vegetal, então a partir de um chá, de uma erva, de um óleo essencial, né? Você pode obter as curas. A cura está na natureza, né? E é só a gente se conectar e retomar esse instinto de saber o que o nosso corpo está precisando naquele momento para retomar o equilíbrio. Porque um outro conceito que eu gosto bastante, que é do livro A Doença como Caminho, é que, na verdade, todos os desequilíbrios, todas as doenças que aparecem no nosso corpo, na verdade, eles são para nos retornar ao equilíbrio natural, nos reequilibrar. Então, as doenças são uma forma de trazer um alerta, né, para nossa vida de que algo a gente não está fazendo bem, algum comportamento que a gente está precisando modificar, alguma mudança de hábito, de alimentação, de comportamento, né? Então, as doenças, na verdade, elas vêm como um alerta para que alguma coisa pior não aconteça. Então, é para que as pessoas possam retomar o seu equilíbrio. E eu gosto bastante desse conceito. E aqui hoje a gente vai falar sobre a fase menstrual, né? As desarmonias que acontecem na fase menstrual do ciclo. A fase menstrual, então, como todo mundo sabe, é a fase em que nós estamos sangrando, tá? Eu não vou me ater às fases pré-menstruais ou pós ou ovulatória, porque eu entendo também que a menstruação, a fase menstrual, ela recebe todas as questões que a gente vivenciou nas outras fases. Então, qualquer desarmonia das outras fases do ciclo também vão aparecer na menstruação, de alguma forma. Então, alguma desarmonia da sua fase pós-menstrual ou ovulatória também vai aparecer na sua menstruação. Por exemplo, uma desarmonia da fase ovulatória, uma mulher que não está ovulando, ela também não vai menstruar, então isso vai impactar na menstruação dela. Então, todas as outras fases, elas desaguam na menstruação. A menstruação, ela é o fim de um ciclo e o início de outro. Ela é esse ponto que a gente fala que é o momento de morte e renascimento. Então, a morte do ciclo que passou e o renascimento para um novo ciclo que está por vir. Então, ela realmente traz muita informação de como que foi o seu mês que passou e como que está a sua vida e as fases do seu ciclo como um todo, né? Traz como um espelho todas as questões, tanto positivas quanto as em desarmonia no seu ciclo menstrual como um todo. Então, ela vai manifestar, né, as desarmonias das outras fases. Então, por isso que hoje a ideia é trazer mais questões a respeito da fase menstrual mesmo. E a gente, né, aprende que desde pequena a gente ouve e vai recebendo essas mensagens subliminares de que é normal sentir dor na menstruação, é normal ter cólicas, indisposição, né? E na verdade, as cólicas, as dores que você tem na sua fase menstrual, elas estão querendo te sinalizar que tem algum comportamento ali que não está adequado, né? Então, na verdade, a gente aprende que a menstruação é dolorosa, então a gente não tem prazer em menstruar, a gente recebe anos e anos de input negativo a respeito do que é menstruar, né? A gente já associa que a menstruação é dolorosa. E na verdade não, isso é um sinal de que algo não está bom, né? Tem alguma desarmonia aí no teu ciclo, em alguma das outras fases, que está impactando na fase menstrual ou a própria fase menstrual. Eu trabalho muito, né, com mulheres na terapia feminina, e muitas relatam que na sua primeira menstruação choraram porque acharam que, enfim, que a todo mês iam sentir dor, né? Então a gente recebe desde pequenas, desde meninas, essas informações de que a menstruação é algo negativo. Então a gente primeiro precisa mudar isso
e começar a ver que a menstruação ela pode ser muito prazerosa e muito divina. Se você está menstruando, é sinal que o seu corpo está saudável e não doente, né? A dor a gente associa com doença. E para a menstruação acontecer, uma série de hormônios tem que estar regulados no seu corpo, todos os sistemas tem que estar funcionando bem, os órgãos, né? Então, rins, fígado, baço, pâncreas, que são os principais que a medicina chinesa relaciona com o ciclo menstrual, mas enfim, tem que estar todos, né? O sistema endócrino tem que estar todo reguladinho para que a sua menstruação, o seu ciclo menstrual aconteça, certo? Então, a menstruação ela é saúde e ela deveria ser um momento muito esperado, né, da mulher, de ter aquele sangue, né, de ver que ela tá saudável, de ver que a natureza acontece dentro de si, né? Que todas essas fases lunares, né, da lua, esse ciclo que a gente vê fora na lua, também acontece dentro da gente. E que dádiva é a gente poder a cada mês renovar o nosso útero, né? Renovar as nossas memórias uterinas também, junto com o deságue da menstruação. Inclusive, a menstruação, ela realmente foi tido, o ciclo menstrual saudável é tido como um indicador de saúde por pesquisadores da Associação de Ginecologia e Obstetrícia de uma universidade dos Estados Unidos. Eles fizeram um indicador de que as adolescentes que tinham um ciclo regular tinham, né, era um indicador de saúde, tinham mais saúde. Então, o ciclo menstrual ele é saúde, ele deve ser prazer e não dor e sofrimento. Então, assim como, né, qualquer outra função fisiológica do seu corpo, por exemplo, se você urina e tem dor, é sinal que alguma coisa está errada. Assim também é a menstruação, né? Obviamente, a gente às vezes sente uma pressão no nosso útero porque ele está expelindo sangue. Mas não é normal você ficar sentindo dores e dores incapacitantes a todo mês. É sinal que alguma coisa precisa se transformar nos seus hábitos, tá? E outra coisa que eu queria trazer é que não há uma fórmula mágica para as desarmonias do ciclo menstrual. Então, eu vou passar algumas coisas, mas não é uma receita de bolo. Você tem que estar sempre se cuidando, sempre se conectando com o seu útero, né? Sempre tendo uma alimentação saudável. Assim como se você for num médico e ele falar, você tem que tomar 2 vezes ao dia esse comprimido para você curar alguma coisa. Assim também são as práticas naturais. Assim também é o yoga. Você tem que estar sempre fazendo para você obter os resultados. Não adianta fazer uma vez, né? Então, exige disciplina, exige cuidado constante consigo mesma para você ter um ciclo saudável, né? Desde a alimentação até o seu sono, até os exercícios físicos que você faz, até a limpeza também da sua mente através da meditação. Tudo isso é necessário que você vá fazendo ao longo do mês para você ter uma menstruação adequada, harmônica, né? Então, não existe receita mágica, tá? Queria deixar claro isso também quando eu for falar um pouco mais do que eu trouxe para cada uma das desarmonias do ciclo. Eu, particularmente, a minha medicina, aquilo que me cura, que me traz equilíbrio, saúde, é o yoga, né? Afinal, foi o meu caminho, assim, é aquilo que eu acredito, e também a terapia feminina. Então, a terapia feminina é você estar em constante contato com os seus arquétipos. Eu trabalho com terapia feminina, eu sou psicóloga de formação e trabalho com terapia feminina, que é uma terapia em que eu vou trabalhando o ciclo menstrual, os arquétipos e as fases da lua a cada sessão para que a mulher tenha conhecimento do seu ciclo menstrual. Então, essas duas medicinas, o yoga e a terapia feminina, é o que realmente, para mim, né, eu, Júlia, sinto que me ajuda a manter esse equilíbrio do meu ciclo menstrual. E quando a gente fala de desarmonia, como eu já falei anteriormente, as desarmonias, na verdade, as doenças, elas aparecem no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, para nos retomar o equilíbrio, nos fazer voltar ao equilíbrio, né? E não para nos decretar uma sentença. Elas são para nos mostrar
e fazer a gente retomar esse equilíbrio. E aí o nosso corpo fala. Quando a gente não escuta o nosso corpo, ele vai dar um sinal de alerta. Ele vai dar um jeito de se comunicar com a gente. E muitas vezes ele se comunica através das dores, né? Através dos desequilíbrios. Assim como ele também se comunica a partir da saúde, mas aqui a gente vai focar no que o nosso corpo está falando em cada desarmonia. E eu gosto realmente de conversar com o meu corpo para obter essas respostas de como restabelecer o equilíbrio. Então, as cólicas, né, que é o que mais aparece na fase menstrual como desarmonia, né? As perguntas que a gente tem que fazer quando a gente está com cólica. Qual a dor em minha vida está sendo manifestada pelo meu útero? Então, se faça essa pergunta, né? Qual a dor que o meu útero está manifestando da minha vida? O que na minha vida está dolorido e o meu útero está gritando, está manifestando? Qual parte do meu feminino está ferido? Então, se pergunte, qual parte do seu feminino está ferido, está com dor, está machucado, né? Porque a cólica é isso. E principalmente, o que significa menstruar para você? Você gosta de menstruar ou não? Ou é uma fase que você repudia? Que provavelmente, se você tem isso, né, essa crença de que menstruar é ruim, o seu útero também vai se comunicar com você, vai fazer com que isso realmente aconteça. Você vai fazer essa realidade também acontecer, né? Então, isso são as perguntas que a gente tem que fazer para o nosso corpo. Por que a gente está com cólica? Então, quais são essas dores que o meu útero está manifestando, né? Obviamente, a gente tem que sempre estar pesquisando também as questões biológicas, mas nosso corpo, ele manifesta as nossas emoções, né? A nossa mente também. Então, tá tudo conectado. Se você tem se já chegou no seu corpo essa manifestação já é uma manifestação física, é porque do mais sutil, então das emoções, do plano mais energético, ele foi se densificando dos seus pensamentos, foi se densificando para chegar no seu corpo, né? Então você tem que se fazer essas perguntas para que você consiga ir do mais denso para o mais sutil. E aí, modificando essas crenças, você também vai conseguir encontrar as respostas para a diminuição da sua cólica, né? Então, encontrar o que está doendo na sua vida, o que está dolorido na sua vida. E aí, de maneira mais prática, o que a gente tem que fazer quando a gente está com cólica? Bom, o yoga, né? A gente acha que algumas escolas de yoga falam pra gente para não praticar menstruada, né? Outras negligenciam a menstruação e falam para praticar normalmente. No Chandra Dev Yoga, existe uma prática específica para a fase menstrual, que é uma prática bem leve, restaurativa e que ajude, né, na liberação dessa tensão uterina, que ajude a movimentar o prana nessa região pélvica, com movimentos de abertura de quadril, de abrir o útero, né? Então, para ajudar esse sangue a fluir. Então, o yoga, mas um yoga restaurativo, leve, prazeroso, lento, é o que vai te ajudar nas tuas cólicas. Esses movimentos corporais também mais intuitivos, né? Mais animais, assim, de abrir a pelve, ficar então de cócoras, malasana, enfim, por exemplo, Supta Baddha Konasana, com uma almofada apoiando nas suas costas e deixar os joelhos caírem pelas laterais enquanto as solas dos pés estão juntas, unidas, para abrir a pelve, né, e deixar o fluxo descer. Então, alguns movimentos de yoga assim nesse sentido, tá? Para ajudar esse prana a circular nessa região e fazer com que o sangue flua, ajude a descender o apana vayu, que é esse fluxo descendente para fora de eliminação que acontece no nosso corpo, né? Se você está sentindo que o seu fluxo ele está preso, né, que o sangue não está descendo, você pode tomar chá de canela, canela pau mesmo,
Ele deixar ferver bastante tempo, compra a canela em pau e deixa um tempão fervendo, 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 até ficar realmente, até chegar a ficar meio avermelhada o chá, e você toma caso o seu fluxo, caso as cólicas sejam porque o seu fluxo não está descendo, tá? Então, você vai ajudar a aquecer essa região e o fluxo vai descer. Banhos de assento também são bem indicados para cólicas. Então, você pega uma bacia grande, um lugar aquecido, né? E coloca uma água morna, uma água que seja quentinha, mas não pelando, para não machucar a sua pele, não queimar a sua pele. E aí você pode acrescentar alguns chás, algumas ervas calmantes, como a camomila, né? Pode pingar um pouquinho de óleo essencial, poucas gotas, né? De lavanda, por exemplo, manjerona, enfim, né? Mas poucas gotas, tá? E deixa a água acima ali da linha do umbigo para que a pelve toda seja aquecida. Muitas mulheres com o calor na fase menstrual, as cólicas diminuem. Mas se para você perceber que ela aumenta, é sinal que tem alguma inflamação aí, né? E aí você tem que buscar outras alternativas e, inclusive, ir no médico para ver o que está acontecendo, né? Sei lá, pode ser um mioma, pode ser realmente uma endometriose mais profunda. Então, se com o calor as tuas cólicas aumentarem, é um sinal de alerta, tá? Então, não faça. Escute o seu corpo. E enquanto você estiver ali, né, no banho de assento, o ideal é ficar, tipo, mais ou menos uns 15 minutos, né, 20 minutos. Coloca uma música relaxante, tenta se conectar com o seu corpo, imagina o seu sangue fluindo. E outras coisas também para cólica. Usar o cinturão lunar. Então, o cinturão lunar, ele é um cinto bem grosso, feito geralmente de algodão ou lã vermelho, que vai ajudar a aquecer o seu útero e também proteger energeticamente o seu útero. Porque às vezes as mulheres que sentem cólicas, existe isso também, de que as mulheres elas ficam mais abertas, mais receptivas, né? Elas estão totalmente abertas, estão sangrando, elas estão abrindo seu útero para sangrar. Então acaba ficando, a mulher fica muito sutil a energias mais densas. Por isso que a gente tem que ficar mais recolhida na nossa fase menstrual. Então, se você tiver que sair ou se você tiver com cólica, coloca esse cinturão lunar que vai proteger energeticamente também o seu útero e ajudar a aquecer. Você mesma pode fazer com um tecido de algodão vermelho, ou existem alguns para comprar, né, à disposição. Tem várias mulheres que trabalham agora com isso, com as artesanias manuais, né, desde paninhos até os cinturões. Então é legal você comprar, adquirir o seu se você tem cólica. E se você tiver que ir em algum lugar em que você saiba que você vai estar se expondo, também usar. Uma coisa também que é básica é evitar calça jeans ou calças apertadas que apertem a região do ventre, porque o seu útero ele tá querendo expandir, né, e contrair, expandir, né, para eliminar o sangue. Então, se você coloca lá uma coisa contraindo o seu ventre, obviamente isso vai prejudicar essa expulsão do sangue, né? Eu gosto da minha fase menstrual de usar roupas bem largas e principalmente saias, né? Se não tiver muito frio. Então, para deixar realmente se sentir como se esse fluxo pudesse ter um caminho para baixo para fora. E na medicina chinesa, a cólica menstrual, ela está muito relacionada ao excesso de energia masculina, energia yang. Então, as mulheres que elas estão muito preocupadas, né, com as contas para pagar, com o seu lado profissional, eu não vou conseguir produzir nada durante a minha fase menstrual, ou mulheres que não se dão esse direito, né, de parar, de entrar para dentro de si mesmas, que estão sempre muito para fora, podem ter
cólicas por conta dessa energia yang em excesso, né? Essa energia yang desequilibrada, tá? Então é importante também isso, você equilibrar, se permitir ficar mais né, introspectiva, voltar para dentro de si mesma nessa fase menstrual. Bom, então das cólicas menstruais, basicamente é isso, tá? Que eu queria trazer. Próxima desarmonia que eu vou comentar sobre os ciclos irregulares. Então, os ciclos irregulares são aqueles que às vezes têm duração, né, de uma menstruação a outra de 20 dias, aí depois a mulher fica 40 dias sem menstruar, aí depois menstrua com 25, aí depois menstrua com 50, enfim, esses ciclos que não tem uma regularidade, falta uma cadência, falta um ritmo, né? Menstrual, né? A mulher não tem um ciclo, obviamente muda isso alguns dias, né? Às vezes mulheres que menstruam 28, 30, 31, ok, é uma variação pequena, mas ciclos irregulares é quando a mulher tem muita variação no período, né? No ciclo inteiro. Então, as perguntas para a gente fazer quando a gente tem esse ciclo irregular. Como anda o seu ritmo? Algo está te tirando do seu próprio ritmo? Você anda acelerada ou prostrada? Então, as perguntas para você fazer para si é a respeito do seu ritmo interno, né? O que está te tirando desse ritmo? Por que você não consegue ter uma cadência, uma fluência, né? Por que você não consegue fluir junto com as fases da lua, num ritmo mais orgânico e natural, numa frequência mais, né, da terra, uma frequência mais natural? Talvez você esteja trabalhando demais, ou talvez esteja com muitas demandas em casa, ou muitas demandas com relação aos filhos, né? Talvez você não esteja descansando o suficiente e isso te tire de um ritmo natural, às vezes dormindo muito, às vezes sem dormir, enfim, alguma coisa no teu ritmo interno tá fazendo o ritmo do seu ciclo menstrual desregular, não ter essa cadência. Então, o que a gente pode fazer para trazer um ritmo, para conectar com um ritmo mais natural? Eu gosto muito de conectar com o tambor, tocar tambor, buscar um ritmo, escutar qual o ritmo que eu tô precisando tocar hoje, né? E tocar as batidas, tocar a batida do coração no tambor, ouvir as batidas do seu coração, porque o seu coração, ele tem um ritmo natural, né? Será que o seu coração tá muito acelerado? Ou será que ele tá muito triste, depressivo, deprimido, né? Ou tá muito ansioso? Então, qual que é esse ritmo natural que você tem que encontrar? Esse caminho do meio, esse equilíbrio. Então, geralmente o ciclo irregular tem a ver com isso, né? A dificuldade de encontrar um ritmo interno adequado para nossa vida. Se conectar com as fases da lua, porque a lua, ela tem um ritmo e ninguém vai tirar ela do ritmo dela, né? Tem ciclos que a lua vai ter 28, 29, às vezes 30, mas ela tem um ritmo. Ela nunca vai sair do ritmo dela, nunca vai ficar mais tempo escura por causa dos fatores externos, por causa do que está acontecendo no mundo. Então é isso, se conectar o teu ritmo interno com o ritmo da natureza vai te ajudar a encontrar essa cadência mais orgânica. Então, observar as fases da lua. Então, a cada troca de lua, ou a cada dia, se você puder, vai lá, olha para o céu, né? Vê que lua que tá. Outra coisa que é legal é fazer as anotações num calendário menstrual, num diário menstrual, né? Numa mandala lunar, que ela é circular e ela vai te ajudar a ver o seu ciclo, ver que você tá cheia, né, ovulando, depois você vai minguar na fase pré-menstrual, né? Depois vai menstruar. Então isso vai te ajudar a ter uma cadência. Você observar os astros, a natureza, né?
As estações da Terra também têm um ritmo, né? Não é, pode estar acontecendo qualquer coisa que o verão vai vir naquele dia. O sol também, observar o sol nascer também é uma outra forma de se conectar com o ritmo. O sol não vai deixar de nascer se acontecer qualquer coisa com você ou com qualquer outra pessoa. Ele vai vir. Então, é se conectar com esse ritmo, né, interno, de que independente de qualquer coisa, você tá ali equilibrada, você tá ali com o seu ritmo interno acontecendo. Enfim, fazer yoga para as fases da lua. Então, eu a cada fase lunar, eu coloco aqui no meu Instagram uma postura que conecte com a fase, né, a fase do ciclo, a fase da lua. Então, isso também é uma forma de você trazer um marcador externo para te ajudar a ter um compasso interno. Então, fazer ou conectado com o seu ciclo, a sua lua interna ou com a lua externa. Mas provavelmente, se você tá com o ciclo irregular, para você vai ser difícil achar qual é a fase do seu ciclo que você tá. Então, começa olhando para a lua externa, até que venha o equilíbrio, comece a vir, né, a menstruação em uma certa lua, e aí você começa a se conectar com o seu ciclo, com a sua lua interna, não com a lua astro. Meditação, enfim, também é uma coisa boa, né, para você conseguir trazer uma paz, uma calma, diminuir o ritmo externo e entrar para o seu interior, tá? Próxima desarmonia que eu queria falar a respeito é sobre as dores de cabeça. Muitas mulheres, junto com a menstruação, têm enxaquecas, tem algumas que têm na fase pré-menstrual, né? Mas muitas mulheres sentem dores de cabeça forte também na fase menstrual. E o que, que é isso, né? É o excesso de pensamento, é a conexão mais com a sua mente, não tanto com o seu corpo. E aí, quais são as perguntas, então, que a gente tem que fazer e responder a nós mesmas? Que perguntas a gente tem que fazer para o nosso corpo? O que está te preocupando? Como está a conexão com o seu corpo? Você está mais na mente e esquece do seu corpo e das suas emoções? Então, geralmente as dores de cabeça, elas vêm em mulheres muito mentais, né? Ou em mulheres que estão trabalhando muito com a sua mente naquele momento, nem, né? Pode ser só um momento também, mas tem a ver com isso. O excesso de pensamentos, né? A energia em excesso na cabeça. Os antigos falavam muito a respeito disso, né? Que a cabeça tem que ser fria e o pé tem que ser quente. Que todas as doenças vêm daí, quando a cabeça tá quente e o pé tá frio. Então a tua cabeça tem que ser calma, fria, né? E aí são mulheres que acabam se desconectando desse corpo, né? Ficam muito nos pensamentos, nas preocupações, no futuro, na ansiedade. Então, sempre pensando o que tem que fazer daqui a pouco ou daqui a um dia e nunca estão no presente. Então, por isso, para dores de cabeça, um dos melhores remédios é a meditação, né? Ou se não, visualizações guiadas, mas que te tragam o estar aqui e agora, se conectar com o momento presente, com a sua respiração, com as suas emoções, com o seu corpo naquele momento e não ficar no futuro. A ansiedade é excesso de futuro. E aí existem algumas técnicas, né? Obviamente, cada uma tem que adaptar, mas de colocar realmente compressas frias na cabeça enquanto faz escalda-pé no pé. Para quê? Para esfriar a cabeça e esquentar o pé. Deixar a energia, porque a energia na cabeça é como se fosse uma energia quente que sobe para a cabeça e acaba esfriando o útero, né? A energia vai para cima, enquanto era para ela descer na menstruação. Então, fazer isso vai ajudar a equilibrar essa energia e descender essa energia. Você também pode usar alguns óleos essenciais, por exemplo, hortelã-pimenta, nas têmporas, né? Que ajudam a esfriar a cabeça, mas sempre lembrando de aquecer os pés. Então, quando você tiver com dor de cabeça, também nota qual que tá a temperatura do seu pé.
Tá muito fria, então aquece o pé para tentar direcionar a energia para baixo. Um chazinho de camomila para acalmar, relaxar. Novamente, o yoga, né? Yoga muito bom. A dança do ventre também, para você movimentar e sair da cabeça e ir para o corpo. Danças mais soltas, né? Mexendo a pelve, fazendo movimentos circulares. Massagens para ir também para o corpo e relaxar, sair da cabeça, né? As dores de cabeça vão ser solucionadas com essas práticas naturais, né? Tudo aquilo que te ajudar a sair da sua cabeça e ir para o seu corpo. E sair do futuro e vir para o agora, para o aqui e para o agora, tá? Coágulos. Agora eu queria falar um pouquinho dos coágulos, que é uma outra desarmonia que aparece no ciclo, na fase menstrual do ciclo. O que são os coágulos? Muitas mulheres têm, mas tem algumas que têm em excesso e coágulos muito grandes. Os coágulos são aqueles blocos, né, do endométrio que saem todos junto, né? Assim, ele não sai o fluido do sangue, sai o bloco, né, enrijecido do endométrio, às vezes como se fossem umas veias, assim, umas teias, né? Que tem filamentos, enfim. E aí, o que a gente tem que se perguntar quando tá com excesso de coágulo? O que está enrijecido em você? O que está denso? O que não está fluido? O que está denso, densificado, né? Então, se perguntar isso pode te ajudar a encontrar as respostas mais emocionais para essa desarmonia. Na parte prática, o que você tem que fazer para diminuir os coágulos? Os coágulos, pelo Ayurveda, é excesso de toxina no seu corpo. É ama, né? Ama é a toxina no Ayurveda. Então você tem que, primeiro, ter uma alimentação mais saudável, diminuir consumos de açúcar, excesso de sal, álcool, alimentos industrializados, diminuir as farinhas, cafeína, tudo isso vai acabar prejudicando, vai acabar acidificando o seu corpo e produzindo mais toxina, que vai ser expelida na sua menstruação através desses coágulos. Então você tem que melhorar a sua ingestão, né, a sua alimentação e principalmente beber bastante água para ajudar o fluxo a vir realmente líquido e não coagulado, não denso, né? Novamente, a dança do ventre também vai ajudar, né, a maleabilizar essa região. O yoga é sempre, né? O yoga para mim é para qualquer desarmonia. Drenagem linfática também é legal para ajudar a drenar, né? E fazer uma massagem mesmo, né, no seu ventre com óleo vegetal, podendo passar também algum olhinho essencial, a lavanda, o junípero que ajuda a fluir também. A desarmonia de pouco fluxo ou aquela cor bem escura, marronzada do sangue, não é um vermelho vivo, né? Então, isso acontece com algumas mulheres que têm pouco fluxo e ficam vários dias com aquele pinguinho, né? Que não desce, que não flui, não fica líquido, não fica aquele vermelho vivo. Então, isso também é um desequilíbrio, né? Então, as perguntas para a gente se fazer. O que não estou deixando fluir? O que estou segurando, retendo dentro de mim ou na minha vida, né? O que não está vindo, não está vindo com vazão? Então, todas essas são perguntas para se fazer, né? Quando esse sangue não quer vir, né? Não vem com abundância, não vem com força, né? Então, muitas vezes tem a ver com frio no útero. Então, é uma desarmonia do apana vaio, desse fluxo, desse vaio, né? Desse fluxo energético, desse vento
energético que flui no nosso corpo, às vezes a gente está com desarmonia desse apanavaio, não está sendo suficiente, ele está fraco, né? Ele não está fazendo esse sangue descer, e aí fica aquela cor marrom, tipo uma borra de café, mas muitos dias. Banho de assento, então novamente entrar dentro de uma bacia com água quente, morna, né? Para ajudar então a esse fluxo a descer. E aí você pode acrescentar, por exemplo, um alecrim, né? Uma erva que ajuda a circulação, estimula a circulação sanguínea. Você também pode tomar o chá de canela, tudo que ajude, estimule a circulação sanguínea. Fazer um chá de gengibre com cravo e canela vai ser super bom para ajudar o fluxo a descer também. Fluxo em excesso agora, essa desarmonia do oposto, né? Quando o fluxo está muito forte, muito abundante, algumas mulheres elas têm dificuldade de saber se o fluxo está abundante, né? Então, se você usa coletor menstrual, por exemplo, até 3 coletores é tranquilo, né? É um fluxo normal, né? Então, cerca de 80 ml de sangue que a mulher libera na sua fase menstrual. As perguntas para se fazer. O que em mim precisa sair, que está querendo sair, né? O que eu preciso limpar ou dar vazão na minha vida? Então, essas perguntas para você se fazer caso o seu fluxo esteja abundante. O que eu estou querendo eliminar da minha vida, né? Por que a minha menstruação está tão forte, tão abundante? E aí, algumas mulheres que usam DIU, principalmente o DIU de cobre, elas relatam o fluxo mais intenso. Porque o DIU de cobre, ele fica como se fosse alfinetando, né, o útero. E o cobre, ele também estimula, né, a circulação. Então, existe mais abundância. Então, se caso você tenha DIU de cobre, pode ser um dos motivos. E também ver a possibilidade de substituir esse método por algum outro, para que você não tenha até anemia, porque mulheres que têm um fluxo muito abundante podem chegar a ter anemia, né? Falta de ferro. Então, por isso que é também necessário depois, ou até durante a menstruação, se alimentar com alimentos ricos em ferro, por exemplo, verduras verdes escuras, brócolis, né? Couve. E caso você esteja com um excesso, né, de fluxo naquele dado momento, não é uma coisa comum, mas você tá, existe o chá de 1000 folhas que ele ajuda a estancar o excesso, né? Ele vai trazer, vai diminuir uma possível hemorragia. E obviamente você sempre vai ter que ver o que é, porque às vezes pode inclusive ser um mioma que tá saindo ou, né, ou tá com uma hemorragia interna mesmo devido a algum mioma, outra questão, né, um cisto hemorrágico, tudo isso você tem que ser observado, tá? Outra desarmonia que, enfim, né, a desarmonia que me levou para esse caminho, que é a endometriose. A endometriose, ela não é só uma desarmonia da fase menstrual, ela é uma desarmonia que vai afetar todo o ciclo da mulher, mas geralmente os sintomas, né, da endometriose, as cólicas, a dor, vem na fase menstrual, então por isso eu trouxe aqui. E o que é a endometriose? A endometriose é quando as células endometriais, que revestem a parede interna do útero, vão para fora do útero. Então, podem ter células endometriais no intestino, nas trompas, na bexiga, na vagina, enfim, em vários lugares. A célula ela se desloca, né? Quando a mulher fica menstruada, essas células, assim como as células endometriais de dentro do endométrio, elas incham, né, com os hormônios, essas células também incham fora. Então, por isso que as mulheres têm muita cólica, quando esses focos estão fora, né? Então, o que a gente tem que se perguntar? O que está fora de lugar na sua vida? O que está ultrapassando os seus limites?
Ou você mesma está ultrapassando os seus limites, querendo dar conta de mais coisa do que você pode? Então, para aquelas que não sabem, né, eu tenho um trabalho muito forte com a endometriose, porque foi o que me levou para esse caminho de autoconhecimento. Por isso que eu digo que a doença, ela é um caminho, ela é retornar ao nosso equilíbrio. A endometriose é essa doença que ela vai além, né? As células endometriais vão para fora do útero. Então, geralmente são mulheres que estão querendo dar conta de muito mais do que elas podem. Então, você tem que se perguntar isso: até onde que é o meu limite? O que é saudável para mim? Eu estou indo além do meu limite? Além do que eu posso carregar nas costas? Então, tudo isso tem a ver com a endometriose, a psicossomática da endometriose, né? Que inclusive eu fiz o meu TCC da gineterapia, que é uma pós-graduação que eu fiz com esse tema. Então, o que a gente tem que fazer mais praticamente com relação à endometriose? Primeiramente é mudar os hábitos alimentares. Então, você tem que fazer ingestão de alimentos mais alcalinizantes, evitar ao máximo alimentos que causem inflamação, que causem acidez no seu corpo. A prática de yoga constante para cada fase da lua, para cada fase do seu ciclo menstrual, adaptando as posturas, né? O Chandra Dev Yoga traz isso. Então, fazer uma prática de yoga ao longo do mês, para que na sua fase menstrual você tenha o mínimo de cólicas possíveis, né? Meditação também é muito importante para mulheres com endometriose, para que elas possam relaxar, se conectar consigo. Ovários policísticos também, assim como a endometriose, é uma questão mais ampla, mas que muitas mulheres sentem na fase menstrual, principalmente a falta de menstruação. E o que são os ovários policísticos, então? O que o seu corpo tá querendo que você preste atenção, né? Quais as perguntas você pode fazer caso você tenha ovário policístico? O que eu estou deixando de criar em minha vida? Como está a minha criatividade? Como ou por que estou bloqueando a minha criatividade? Eu estou dando vazão a essa capacidade de criar? Porque o ovário policístico é o que? É a dificuldade de ovulação, e aí vai crescendo, né? Vários cistos não ovula, a mulher não ovula, e vários cistos vão ficando dentro do ovário, criando o ovário policístico, tá? Então, mulheres que têm ovário policístico precisam dar vazão ao seu poder criativo. Precisam pintar, usar a criatividade para materializar coisas, podem trabalhar com arte terapia, dançar, né? Ou criar seus projetos mesmo, né? No seu trabalho, mas com questões prazerosas para ela. A menorreia é quando a gente fica sem a menstruação, né? Então, as perguntas para a gente se fazer nesse momento. Que parte do meu feminino estou negando? Como é para mim ser mulher? Eu tenho espaço para menstruar na minha vida? O que está bloqueado em minha vida? Né? A menstruação que não vem é um bloqueio, né? O que está bloqueado na minha vida? Então, para se fazer todas essas perguntas. E se você está sem menstruar, é porque você não está ovulando. Porque a ovulação que dá o gatilho para a menstruação acontecer. A gente aprende, muitas mulheres acham que é o contrário, né? É a menstruação e depois de 14 dias é a ovulação. Mas na verdade é a ovulação que permite que venha depois a menstruação. É o marcador biológico, tá? Então, se você não está menstruando, é porque você não está ovulando. Então, o que você tem que fazer é estimular que a ovulação aconteça. E se ela não está acontecendo, você pode usar meios naturais, novamente, se conectando com a lua. Uma dica é o quê? Você, na fase da lua cheia, você deixar realmente as janelas do seu quarto abertas de noite, para que a luz da lua entre, ou se você, enfim, mora num lugar em que não dá para ver a lua, você colocar um abajur com uma luz mais baixinha, né? Acesa durante os 3 dias da lua cheia, para que o seu cérebro capte isso como se fosse realmente os estímulos
da ovulação, né? Dessa lua cheia interior que acontece em você. Isso é bem eficaz, né? Para ajudar a estimular o seu corpo na ovulação. E aí, depois disso, ele vai menstruar. Então, nos 3 dias de lua cheia, estimular com alguma luz, pode ser a luz da lua ou luz artificial, e no restante, escuridão total, para que o seu corpo entenda, então, que já aconteceu ali o brilho da lua, já teve essa fase ovulatória externa, né, da lua astro, que acontece internamente, se reflete no seu interior, no seu útero. Às vezes, excesso de exercício físico ou muito trabalho, estresse, né, também deixa as mulheres com falta de menstruação. Então, é o que? Fazer exercícios físicos mais a menos, diminuir o ritmo do trabalho, diminuir estresse, novamente, excesso de energia yang, então, trazer mais questões, atividades que trabalhem energia feminina. Na minha opinião, nos meus estudos, no meu trabalho, eu tenho uma teoria que é a seguinte, né? Que todas as questões, todas as desarmonias do ciclo menstrual, elas advêm de uma única questão, que é o quê? É o desequilíbrio dos 4 arquétipos femininos que a gente tem. Então, né, a gente tem a fase pós-menstrual, o arquétipo da donzela, a fase ovulatória, que é o arquétipo da mãe, depois a fase pré-menstrual, o arquétipo da feiticeira, e a fase menstrual, que é o arquétipo da anciã. Quando existe um predomínio, quando existe uma fixação em um desses arquétipos e uma negligência de algum dos outros, a gente vai entrar em algum desequilíbrio, porque nós somos cíclicas, nós passamos por esses 4 arquétipos ao longo do mês. Então, vai aparecer como uma desarmonia. Então, cada uma dessas desarmonias que eu falei, elas têm ligação também com mais um arquétipo feminino. E é isso que a gente trabalha no Chandra Devi, né? É trazer essa harmonia através das práticas, das fases lunares e dos arquétipos femininos para o corpo da mulher. Então, trabalhando isso, trazendo essa harmonia. Se alguém quiser entrar em contato comigo, querer, né, se quiser saber mais, se tiver alguma pergunta, eu fico à disposição. Então, namastê!